Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor GP Gourara. Acompanhe comigo a resolução dessa questão tradicional do vestibular da URGS. Ela diz o seguinte: qual dos diagramas volume e temperatura representa esse ciclo? Velho, qual ciclo? O ciclo que ele disse, tá? Então a gente vai começar a jogar com as alternativas. Ele fala do gás monoatômico que contra seu estado inicial e ele fala que tem 3 transformações sucessivas, tá? Primeiro, tá? Vamos começar a colocar elas aqui. A primeira, ele vem do estado 1 para o estado 2 através de uma compressão adiabática. Então ele comprime adiabaticamente. Depois ele passa do 2 para o 3 através de uma transformação isocórica. Tá? Do 2 para o 3, uma transformação isocórica. Tá? E aí vem a terceira e última, que é do 3 para o 1, que ele fala uma expansão isotérmica e isotérmica, tá? Bom, gente, então assim, ó, se acostumem que questões da URGS de identificar gráficos de termodinâmica sempre tem alguma coisa, tá? Então vamos tentar entender qual é a lógica. Vamos começar pela mais fácil. Primeiro, vamos ler o que é o gráfico. É volume por temperatura, Então vamos tentar entender, vamos começar a achar as grandezas que aparecem. Então vamos começar, por exemplo, o que significa isocórica? Gente, isocórica significa dizer que o volume ele é constante. Então isso aqui é um símbolo de constante. Então de 2 para 3 o volume não pode mudar. Então vamos ver, ó, de 2 para 3 o volume não pode mudar. Então aqui a gente vê que o volume não muda, então a 1 continua na nossa briga. A B, de 2 para 3, o volume não pode mudar, também ela segue na nossa briga. A C, de 2 para 3, o volume não pode mudar, também segue na nossa briga. Ó, a D tira fora, porque de 2 para 3, o volume está diminuindo. Então, a D está errada, não pode continuar na jogada. De 2 para 3, o volume também está diminuindo, então não pode ser. Então a gente já tira a D e a E com esse argumento que o volume não pode mudar de 2 para 3. Aí ele fala que de 3 para 1 a temperatura não pode mudar, porque a gente está numa isotérmica. Ó, símbolo de constante, ó, constante, abreviação de constante. Então de 3 para 1 a temperatura não pode mudar. Então vamos lá. De 3 para 1 a temperatura não pode mudar, essa aqui continua na jogada. Ó, de 3 para 1 a temperatura mudou, ela diminuiu. Então a gente fica entre essas duas, tá, gente? Entre essas duas. Então quem vai matar essa questão pra gente é esse primeiro trecho aqui, ó. É esse primeiro trecho aqui, que fala entre volume e temperatura, tá? Gurizada, vamos começar a entender um pouquinho melhor. Isso aqui é tipo uma exponencial, né? Desenho meio tortinho aqui. Bom, agora a gente tem 50% de chance de acertar. Só que vamos tentar entender o seguinte. A equação geral dos gases eu posso usar sempre, tá? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte. A equação geral dos gases é o seguinte, ó. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, pressão final, volume final, dividido por temperatura final, tá? Agora, repara que o meu parâmetro inicial, a pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é um parâmetro constante. Então isso aqui é uma constante. É uma constante. Igual a PF, VF, dividido por T, né? O meu gráfico, ele é de volume por temperatura. Então eu posso dizer que o meu gráfico vai ser de volume final, né? Essa constante, temperatura final dividido pela pressão final, tá? Bom, a grande jogada é o seguinte, a resposta tá aqui, tá, gente? De um jeito bem simplificado, vamos pensar. Isso aqui é como se fosse lá da matemática, essa minha grandeza y, e a grandeza que está na horizontal é a x, tá? Grandeza horizontal x, lembra disso. O que eu quero mostrar para ti? Se eu for ver esse primeiro gráfico, que é a situação do A e a situação do C, tu concorda comigo
que isso aqui está dando uma exponencial, isso aqui está dando um arco de parábola, digamos assim. Se fosse um arco de parábola, o x teria que ser o quadrado e não tem parâmetro quadrado. Então, por eliminação, só pode ser o gráfico de uma exponencial, uma hipérbole, que a gente pode dizer de um jeito mais simplificado. Não é bem uma hipérbole. Mas como o nosso objetivo é simplesmente resolver a questão, eu excluo isso aqui, porque senão teria que ser x quadrado, né? Porque como eu disse, ó, a temperatura veio para cá, ela virou x, e o v virou y, porque sempre que eu tenho vertical e horizontal é y em função de x. E ficamos com a alternativa C de saudade. Tranquilo? Deixa eu sair da frente, vocês darem um print na questão. Questãozinha bem elaborada, né? Tem que mais pensar do que calcular aqui. De boas? Mas chegamos no final do nosso vídeo. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.